Mas bom, antes da gente encerrar esse vídeo sobre vetores, né, eu gostaria de mostrar como é que a gente faz operações com vetores no ponto de vista algébrico. Okay? Além disso, eu comentei com vocês no primeiro vídeo desse nosso curso de Física 1, que toda vez que a gente vai tratar algum problema físico, né, para que a gente consiga estudá-lo, fazer qualquer tipo de análise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um sistema de coordenadas. Então, né, beleza, a gente sabe que vetores podem ser representados por setas, mas como é que eles ficam representados? Como é que essas setas são representadas quando a gente utiliza um sistema de coordenadas? Então eu gostaria de fazer isso com vocês, porque todo o tratamento que a gente vai fazer aqui, envolvendo vetores, são tratamentos algébricos, certo? Afinal de contas, a gente tem que fazer manipulações, a gente tem que fazer soma de vetores, a gente não vai ficar fazendo desenhozinho o tempo inteiro, a gente tem que saber fazer esse tipo de coisa algebricamente, ok? Então, vamos tratar aqui, né, exatamente os vetores, né, vamos fazer esse último tratamento, né, para a gente, de fato, começar com os movimentos bidimensionais. Vamos tratar aqui dos vetores algebricamente. Então vamos lá, primeiramente, toda vez que a gente vai fazer qualquer análise física de algum sistema, a gente sempre escolhe um sistema de coordenadas. Né? Eu comentei no nosso primeiro vídeo que o sistema de coordenadas poderia ser, por exemplo, o cartesiano, dei o exemplo polar, falei que a gente pode inventar várias regrinhas, né? Porém, de grosso modo, a gente praticamente só vai usar o sistema de coordenadas cartesiano. A gente usa outros sistemas de coordenadas quando a gente vai no curso de mecânica mesmo. Mas em Física 1, com exceção de gravitação, mas quando chegar lá eu vou tratar nisso, né, com mais calma, com exceção de gravitação e no capítulo de rotações, todo o resto a gente vai descrever, né, quase que 100% com coordenadas cartesianas. Se a gente vai utilizar coordenadas cartesianas, vamos pegar um sistema de coordenadas qualquer, né, cartesiano, ou seja, a gente escolhe uma origem, um ponto qualquer do espaço para ser a origem do nosso sistema de coordenadas, e as posições do espaço vão ser todas descritas em relação à distância desses pontos para a origem do nosso sistema de coordenadas. Então aqui a gente tem o eixo x e aqui a gente tem o eixo y. Lembrando, o nosso espaço ele é tridimensional, então eu teria que ter um eixo z também. Porém, essa nossa aula ainda está no contexto de espaços bidimensionais. Ok? Movimentos bidimensionais, perdão. Então, se você quiser um tridimensional, é o mesmo raciocínio. Eu vou só comentar o que muda rapidamente. Okay? Então vamos lá, vamos supor que a gente pega aquele nosso vetor V. Então a gente tem um vetor V qualquer que está aqui. Okay? Uma propriedade interessante de qualquer vetor no espaço é que vetores, né, principalmente quando a gente está no contexto da mecânica, eles podem ser arrastados à vontade. Né? Você pode colocar o vetor aonde você quiser. Inclusive, a gente utiliza essa essência para poder fazer a regra do polígono, né? Para poder fazer a soma. Né? Quando a gente chega e coloca um dos vetores, o início deles no final do outro, a gente tem que pegar o vetor, arrastar e colocar ele junto. Né, eu colocar eles dessa forma daqui. Se a gente for fazer um método paralelogramo, a gente tem que pegar os dois vetores, colocar eles na mesma origem para poder fazer a soma. Então perceba, né, vetores a gente realmente pode arrastá-los, né, principalmente nesse contexto de mecânica. Né? Quando eu falo principalmente, é porque tem situações que a gente não pode simplesmente arrastar vetor. Tá? Se você é uma pessoa interessada, que gosta de saber um pouquinho mais, só para deixar claro, quando o espaço é curvo, a gente não pode arrastar vetores. Okay? Ou seja, em todos os contextos da física que você não estiver trabalhando com relatividade geral, okay? Que é a descrição do Einstein para o universo e tudo, você sempre pode arrastar vetores. Você só não pode arrastar vetor na relatividade geral, ok? Então é só para eu deixar claro o contexto que você não pode. Todo o resto da física você pode arrastar vetor. Então vamos arrastar os vetores. Toda vez que a gente vai descrever um vetor, a gente vai sempre descrevê-lo, né, fazendo o quê? A gente vai pegar ele, né, isso daqui é para poder ficar mais fácil a descrição, ok? A gente não precisa disso, mas é só para poder ficar mais simples. A gente arrasta ele para a origem, ok? E esse nosso vetor V, olha aqui eu vou colocar o nosso vetor V, percebam, ele está numa direção que não é nem na direção x nem na direção y. Como é que a gente faz então para, a partir de um sistema de coordenadas, né, por exemplo, o sistema de coordenadas cartesiano nesse nosso exemplo, escrever o nosso vetor neste sistema de coordenadas? Né, se o vetor fosse uma posição do espaço, era fácil. Era só colocar a posição do espaço, né? A coordenatização normal. Mas ele é um outro tipo de objeto, ele é um vetor. Então como é que a gente faz para, dado um sistema de coordenadas, a gente atribuir uma certa coordenatização, a gente escrever esse cara em um determinado sistema de coordenadas? A gente vai usar uma técnica semelhante, né? Na verdade, ao mesmo tipo de regra que a gente usa para poder coordenatizar o espaço todo a partir de um sistema de coordenadas. Qual que é a ideia? Vamos supor que eu queira coordenatizar, eu quero saber qual que é a coordenada desse ponto. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente mede, dado que aqui é um sistema de coordenadas cartesiano, qual que é a regra que a gente faz? A posição daqui, né, ou seja, a coordenada desse ponto, é a distância dele, né, na horizontal com relação à origem e junto com a distância vertical. Vamos supor que a distância horizontal, só por exemplo, ok? É 10 metros e a distância vertical é 2 metros. Então significa que a coordenada desse ponto vai ser coordenada 10 metros, 2 metros. Né? A gente sempre convenciona primeiro a distância na horizontal para depois colocar a distância na vertical. Okay? Quando a gente escreve esse tipo de coisa, o que está implícito? Quando eu falo 10 metros,
Significa que a gente escolheu uma distância padrão, ok? Para, a partir dessa distância, a gente fazer as medições. Okay? Isso, na verdade, vale para todo tipo de medida que você faz. Quando você fala, por exemplo, eu peso 70 kg. Quando você fala 70 kg, você necessariamente utiliza uma quantidade de massa como padrão. Qual é essa quantidade? Existe uma quantidade que é um padrão, que é o 1 kg, e a partir desse padrão você mede as massas como sendo quantas vezes esse padrão, essa massa é. Isso vale para tudo, ok? Se eu falo que essa distância daqui na horizontal é 10 metros, é porque eu convencionei uma unidade padrão, que é o 1 metro, que é um tamanho, e todas as distâncias são múltiplas desse cara. Para escrever um vetor num sistema de coordenadas, a gente usa exatamente a mesma ideia. Né? Olha só, esse vetor, vocês devem concordar comigo, ele tem uma certa direção e sentido que não é nem em x, nem em y. Então, como é que a gente vai fazer para escrever esse cara daqui em um sistema de coordenadas? Quando a gente vai falar a posição de um ponto, a gente não fala a distância no eixo em relação à horizontal, que é a distância em x, e a distância com relação à vertical, que é a distância em y. Então, a forma que a gente vai escrever esse cara daqui vai ser a parcela da direção dele de sentido que está na horizontal e a parcela que está na vertical. Porque você deve concordar comigo, se eu tivesse esse vetor, mesmo sem escrever as componentes desse vetor, antes de coordenatizá-lo de fato, se eu tenho esse sistema de coordenadas, eu já sei de cara que esse vetor tem mais parte na horizontal do que esse vetor daqui. Então o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é definir alguns objetos que são chamados de versores. Os versores são, digamos assim, a unidade padrão de vetores. Okay? No caso, os versores são vetores unitários, porque é exatamente a unidade padrão, na direção dos eixos coordenados. Então, por exemplo, a gente vai definir um vetor que tem tamanho 1, que está tanto em x quanto em y. Para cada sistema de coordenadas, a gente vai pegar os eixos e vai definir vetores que estão nesses sistemas. Para os versores, versores são um tipo de vetor. É um vetor com módulo 1, ok? Então eles basicamente existem só para poder medir direções e sentidos. Para poder diferenciar os versores dos outros objetos, a gente coloca uma notação neles que é um acento circunflexo, um chapéu. Então esse versor, ele é o vetor unitário na direção x, então a gente vai chamar ele de vetor x chapéu. Esse cara daqui é o versor na direção y, então a gente vai chamar ele de y chapéu. Também tem um certo tradicionalismo de se escrever o versor x chapéu como sendo i, o y como sendo j e o z como sendo k. Muitas referências de física 1 usa isso, né? Os vetores i, j, k. Eu detesto essa notação. Eu prefiro colocar x chapéu, y chapéu, o vetor, a direção chapéu, porque eu acho que ela é mais intuitiva. Vale para qualquer sistema de coordenadas, eu acho mais natural. Então eu vou usar essa notação. Dado esses versores x chapéu e y chapéu, agora a gente consegue escrever o vetor v a partir desses caras, da mesma forma que qualquer posição do espaço é escrita a partir da unidade padrão em x e em y, que é 1 metro para x e 1 metro para y. Como os vetores possuem direção e sentido, eles sempre vão ter uma certa angulação, eles sempre vão formar um ângulo com os eixos. Né? Vamos supor que o ângulo entre o vetor v e o versor x, né? Ou seja, o eixo coordenado x, seja θ. O que a gente vai fazer? Olha, esse vetor v, ele tem uma direção que não é nem em x nem em y, mas a direção em x é essa daqui. Ele tem esse tamanho daqui em x. Essa é a parcela do vetor que está na direção x. Enquanto essa parcela daqui é a parcela que está em y. Ok? Então esse cara daqui que a gente chama de Vx e esse cara daqui que a gente chama de Vy. A parcela do v que está em x, a parcela do v que está em y. Ok? E aí, por uma questão de trigonometria básica, a gente tem que o nosso Vx vai ser v vezes cosseno de θ, e o nosso Vy vai ser igual a v vezes o seno de θ. Aqui eu vou colocar uma notação bem estratégica, que é o seguinte. Se eu escrevo o vetor sem a setinha, eu estou necessariamente falando que é o tamanho dele, tá? Eu falei que normalmente a gente coloca o módulo de um vetor dessa forma, mas eu vou escrever ele também sem a setinha. Então, se eu escrevi um vetor sem seta, eu estou falando do módulo dele. Se eu escrevi com a seta, eu estou falando do vetor. Okay? Então a gente tem essa relação daqui, uma relação de trigonometria bem básica, ok? E a gente sempre consegue fazer isso com vetores, exatamente porque vetores podem ser descritos por setas, e setas são direções no espaço, então formam ângulos e por aí vai. Assim, da mesma forma que pontos no espaço são caracterizados por sua distância na horizontal e por sua distância na vertical, vetores em um determinado sistema de coordenadas pode ser escrito, pode ser coordenatizado, como possuindo uma componente horizontal relacionada à sua parcela na horizontal e a componente vertical relacionada à sua parcela na vertical. Ou seja, o nosso vetor v neste sistema de coordenadas, vou até escrever aqui em cima, o vetor v nesse sistema de coordenadas x e y que eu escolhi, ele vale o quê? Por definição, vx na direção x mais vy
na direção y, ok? Essa escrita, na verdade, ela vale para qualquer coisa. Qualquer vetor é a componente em x vezes o versor x mais a componente em y vezes o versor em y, né? O que a gente tem que saber, na verdade, né, para escrever a coordenação desse cara, é saber quem que é o Vx e quem que é o Vy. Okay? O Vx e o Vy são calculados dessa forma, né? E esse θ daqui, ele é definido logo que você escolhe o sistema de coordenadas. Se eu tivesse escolhido um outro sistema de coordenadas x e y, sei lá, o meu x foi esse e o meu y foi esse. Perceba, o ângulo mudou. Se o ângulo mudou, as componentes mudam e por aí vai. Ok? Então, é basicamente isso. Né? Então, é assim que a gente, a partir de um sistema de coordenadas, né, escreve um vetor, né, em coordenadas, dessa forma daqui. Okay? Só para deixar claro também, eu comentei que a notação de chapéu é a notação de versor. Levando em consideração que a definição de versor é um vetor unitário, a partir de qualquer vetor, a gente sim pode escrever um versor. Por exemplo, né, um vetor unitário basta ser um vetor de tamanho 1. Eu posso me perguntar qual que é o versor associado a um vetor v. Eu posso me perguntar qual que é o vetor unitário na direção v. Okay? No caso, o vetor unitário na direção v é o que a gente chama de v chapéu. Como é que esse cara pode ser escrito? Ele pode ser escrito como sendo vetor v dividido pelo módulo de v. Vou até escrever assim para deixar bem claro. Okay? Porque aí, né, olha só, a partir disso daqui, né, a partir dessa escrita, percebam que a gente tem esse cara daqui de uma maneira óbvia. A gente sempre pode falar que o vetor, um vetor qualquer, v, ele é o seu módulo na direção que ele está definido, que é v chapéu, certo? Então perceba que é uma maneira natural de definir versor também. A partir de qualquer vetor você consegue definir um versor. Okay? E isso pode ser, inclusive, utilizado para você determinar os versores do sistema de coordenadas. Se você tem um sistema de coordenadas qualquer e você quer saber qual que é o versor, pega um vetor qualquer paralelo ao seu eixo coordenado. Depois, pega esse vetor e divide pelo módulo dele. Matou, você tem um versor. E é a partir desses versores que a gente vai medir, né, e quantificar os vetores quaisquer. Outro detalhe também, né, envolvendo notação, da mesma forma que a gente pode escrever o vetor dessa maneira, a gente também acaba representando um vetor dessa forma, né, de par ordenado. Okay? E aí é só tomar cuidado, né, sempre ter atenção, de que se eu falo que esse cara daqui, né, vamos supor, se eu pego esse ponto daqui do espaço, ó, vou pegar este ponto daqui. Imagina que esse ponto do espaço, que é exatamente o ponto que o vetor está ligando com a origem, ou seja, pega um vetor qualquer e pega o ponto que está na pontinha desse vetor, ok? Que é esse cara daqui. Imagina que esse ponto seja o ponto, sei lá, é o ponto 3, 3, ok? É importante enfatizar que é o seguinte, se esse é o ponto 3, 3 e esse vetor ele começou na origem, então se eu for escrever o par ordenado desse vetor, este vetor v ele pode ser escrito como sendo vetor 3, 3. E esse ponto daqui é o ponto que tem coordenada 3, 3. Mas perceba que esse 3, 3 é diferente desse 3, 3. Esse 3, 3 daqui, que está escrevendo o vetor, está falando 3 unidades ao longo do eixo x, 3 unidades ao longo do eixo y. Então isso aqui significa, esse cara daqui para um vetor significa 3 vezes o versor x, 3 vezes o versor y. Okay? Em compensação, quando a gente escreve esse 3, 3 daqui, né, pensando na coordenada do espaço, eu estou falando 3 vezes a distância padrão no eixo x, que é 1 metro, por exemplo, né, pode ser 1 centímetro, enfim, qualquer coisa, e esse cara daqui 3 vezes a distância padrão no eixo y. Então perceba, a gente escreve tanto posição quanto vetores como pares ordenados, mas a gente tem que tomar cuidado porque não são a mesma coisa. A partir dessa forma, né, de se coordenatizar um vetor, né, de escrevê-los em um sistema de coordenadas, eu só gostaria de passar aqui os últimos comentários, né, e aí sim a gente encerra essa aula, que é só como é que a gente faz algumas operações, ok? Então aqui a gente tem x, aqui a gente tem y. Imagina que a gente tem dois vetores, ok? Imagina que a gente tem um vetor aqui, que é o vetor, né, vou lá, cadê? Imagina que a gente tem esses dois vetores, ó, que a gente tem um vetor esse e esse vetor daqui. Então, esse meu primeiro eu vou chamar do vetor, sei lá, v, e esse daqui é o vetor w, ok? Perceba que o vetor w é diferente do anterior, ok? Imagina que eu tenho esses dois vetores. Como é que eu faço para escrever o vetor v mais o vetor w, dado essa coordenatização? Ok? Para ficar mais fácil, inclusive, de perceber como é que esses caras podem ser escritos, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer a regra do polígono, eu acho que vai ser mais fácil. Então, como é que a gente faz a regra do polígono? Coloca o segundo vetor na ponta do primeiro, e o vetor resultante, o vetor da soma, vai ser o vetor que liga o ponto inicial ao ponto final. Então, esse daqui é o vetor soma, esse aqui é o vetor v mais w, ok? Perceba o seguinte, como é que a gente pode somar esses caras aqui algebricamente? Olha só, o vetor v, se a gente pega este cara daqui, ó, esse cara daqui é o nosso vetor vx, este cara daqui é o nosso vetor, né, simbolizado pelo vy. Parcela do vetor v na direção x e parcela do vetor y na direção
y. Da mesma forma, olha só, este cara daqui é a parcela do vetor w na direção x, parcela do vetor w na direção y. Ok? Por quê? Porque o vetor, né, começa daqui e a gente está pegando o tamanho dele na horizontal, ok? Então, enfim, perceba que aqui a gente tem essas duas relações exatamente análogas ao que eu escrevi aqui em cima. Consequentemente, como é que pode ser escrito V mais W? V mais W pode ser escrito da seguinte forma: soma Vx com Wx, isso tudo está na direção x, mais soma Vy com Wy e coloca tudo isso na direção y. Então, y, chapéu, ok? Então, perceba, né? Aqui eu acho que é bem imediato, ninguém deve ter dúvida com relação a isso. E se eu tivesse uma terceira direção, se eu fosse espaço tridimensional, se eu tivesse a direção z, seria a mesma coisa, só que aqui teria um vz mais wz na direção z, quer dizer chapéu. Enfim, isso aqui vale para qualquer número de dimensões. Independente se você tem 3, 4, 5, 37 dimensões, o raciocínio ele é o mesmo. Então, soma de vetores, a gente vai fazer a soma de maneira algébrica. Todo vetor, a gente sempre vai, 99% das vezes ao longo do nosso curso, a gente vai escrevê-lo sempre em um sistema de coordenadas cartesiano, e aí a gente vai fazer as operações sempre no eixo x, sempre no eixo y, separando para poder interpretar bem as coisas. Okay? E um último comentário aqui a ser feito, que é que eu também acho que deva ser claro, a partir dessa escrita, por exemplo, do vetor v aqui. Okay? Se eu quiser saber qual que é o tamanho de um vetor, o módulo de um vetor, como é que a gente faz? Bom, levando em consideração que o vetor aqui, a gente tem a componente em x e a componente em y, e esses caras formam um triângulo retângulo, o que a gente faz? Pitágoras. Okay? E é até bem fácil de perceber isso. A gente faz aqui uma raiz de vx² mais vy². Ok? Enfim, eu acho que todo mundo já deve, inclusive, lembrar disso da época do ensino médio. Lembrando, parte dessa aula é revisão, mas parte dessa aula também é só para poder formalizar alguns detalhes que às vezes no ensino médio a gente não vê com tanto cuidado. Ok? Então é isso. Dado todos esses comentários, no caso eu imagino que eu tenha separado esse vídeo de vetores em dois, porque deve ter ficado muito grande. Mas enfim, de qualquer forma, essa discussão toda de vetores que eu fiz aqui com vocês vai ser a discussão somente, a discussão separada de vetores, a única que eu vou fazer nesse curso. Okay? O resto, tudo envolvendo vetores, eu vou trabalhar com vocês ao longo dos vídeos, okay? Mas tudo que eu discutir aqui, eu vou tratar como sendo conhecimento já de vetores, não vou ficar voltando a explicar esse tipo de coisa. Mas então é isso, vou encerrando esse vídeo de hoje e volto com vocês no próximo vídeo, que vai ser o vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que a partir das definições unidimensionais de velocidade, aceleração e também de posição, como é que a gente faz para definir essas grandezas para movimentos que acontecem em mais do que uma dimensão usando a noção de vetores.